mas não há nenhuma prova de que ele seja contínuo, como o matemático concebe. Então, ele só é contínuo na imaginação do matemático, mas nem sequer fisicamente ele é. Que o diga a física quântica, que mostra que a matéria não é contínua. Mas o que importa aqui é o seguinte, é o conceito de limite aqui sendo ilustrado. E figuras como essa podem mostrar para o estudante, olha, pode ter certeza, na medida em que um cone é o limite para o qual tende várias pirâmides, né? E aqui você ilustra dois processos, tanto a circunferência como o limite de polígonos regulares escritos, quando o número de lados tende para o infinito, como também aqui o cone como limite de pirâmides. Então é o seguinte, são ideias ricas, intuitivas, que mais tarde serão exploradas dedutivamente num curso posterior, que o estudante vier fazer, engenharia ou matemática pura. Tudo bem. Deixa eu me passar então para o próximo. Então, este é um exemplo aqui em que o uso do software já muda radicalmente a forma como certos conceitos são ensinados. Tá? Coloca o cone lado a lado com a pirâmide, as fórmulas que valem para um, valem para outros, no caso limite, e é claro que a prova disso aqui já é um exercício matemático bem sofisticado. Mas o mais importante é desenvolver uma intuição arquimediana, que era o que Arquimedes tinha. Arquimedes deixou grandes teoremas na área do cálculo, né, o método da exaustão, e nunca soube justificá-los. Muitos matemáticos também no século XX, né, nós temos no século XX vários exemplos de teorias matemáticas férteis que foram descobertas por físicos, usando um raciocínio espacial, e que só foram justificadas mais tarde. A chamada teoria das distribuições, por exemplo, é um exemplo. O chamado cálculo operacional de Heaviside é outro exemplo, desenvolvido por um engenheiro. Né, ele utilizava o que seria equivalente à transformada de Laplace, que só mais tarde foi reconhecido como tal. Mas, muito antes disso, o matemático alemão Riemann, também, que tinha uma intuição geométrica muito desenvolvida, ele fez várias conjecturas que só foram provadas décadas depois. Bom, então, essa é uma das vantagens do software no que diz respeito ao ensino da geometria. E aqui eu estou dando exemplos muito rápidos. Eu gostaria de mostrar um exemplo que é preferido dos professores que fazem contato comigo, que é o que todo professor gostaria de ver, ilustrar as definições das cônicas, utilizando a interseção de um cone duplo com um plano. Né? Isso aqui é um dos grandes sonhos de professores de matemática. Como é que eu poderia mostrar para eles que os gregos antigos, muito antes de terem as definições mais comumente utilizadas, né? Depois do século XIX, as definições de parábola, elipse e hipérbola, através de fórmulas da geometria analítica, no entanto, elas eram vistas assim. Deixa eu ver se esse software, se o computador aqui, olha aí, está vendo? Ó? Eu estou girando o plano, e aí, ó, o que eu tenho aqui? Uma parábola. Aqui eu posso mostrar que, à medida que o plano vai girando e interceptando o cone duplo, nós vamos tendo circunferência, parábola, elipse, hipérbole, não é isso? Ó, isso aqui, e é interessante depois mostrar para vocês, no curso sobre o Implot, a matemática envolvida nessa criação aqui é muito interessante. Mas depois eu vou falar sobre isso. Tá? Vou passar para exemplos mais rápidos. Vamos lá. Bom, as demonstrações que eu dei até agora são na área do conhecimento visual, que, de certa forma, é bem comum hoje. Né? Nós vemos imagem, grande parte do processamento cerebral humano reside para a visão. Mas, mais surpreendente ainda é que um software como este, nós já estamos em condição de ter um software que permite o processamento da escrita matemática, tal como aparece nos livros tradicionais, usando as mesmas notações. Alguns exemplos aqui que eu previ que eu pudesse fazer, não farei porque o meu teclado não o permite, aqui nesse instante. No entanto, eu vou dar para vocês exemplos de como é que hoje nós temos já algoritmos já instalados aqui no software ou programados pelo professor que permitem resolver quaisquer equações ou inequações algébricas, quaisquer. Por exemplo, esse aqui é um exemplo também simples da UFMG. O objetivo aqui é resolver essa inequação. Claro, não se trata aqui de resolver pelo processo convencional que o professor utilizaria. Eu quero mostrar que podemos colocar isso na mão de estudantes que queiram brincar com o software nas horas vagas, em aula. Né? Por que não? Hoje nós temos as crianças que lidam com os seus games, né? Playstations, e já estão ali desenvolvendo conhecimentos, mas sem nenhuma formalização. O software de matemática pode contribuir nessa direção. Apropriadamente programado pelo computador, ele pode deixar essas interfaces à disposição dos alunos para que eles brinquem com o software e aprendam matemática. Então, aqui o que eu fiz?
Eu tenho aqui uma paleta que eu programei, que eu utilizo regularmente, rotineiramente nas minhas aulas. Eu coloco o cursor do mouse em qualquer ponto, clico aqui, automaticamente, então, ele vai me dar a resposta. Aí. Isso aqui, na verdade, não é o Mathemérica que tem programado dele, não. Isso aqui é eu que programei. Mas eu falo isso não para realçar a minha engenhosidade. O objetivo é mostrar que o que o professor pode ganhar se dedicar a estudar um software como esse. Você tem poder total. Aqui, eu estou usando a seta para representar a implicação, porque uma das notações que eu uso com mais frequência nos cursos de lógica que eu dou. Mas eu poderia ter aqui tirado e usar uma outra notação diferente. Por exemplo, em vez dessa seta simples, eu poderia usar aqui, por exemplo, a seta dupla, que é mais comum na matemática. Então, vejamos novamente. Aqui, ó. Aqui, tá certo? Isso aqui, esse V aqui é o OU, né? Tal como representado na lógica, também uma coisa que não seria necessária, mas é uma forma de mostrar para vocês um exemplo rápido. Eu uso frequentemente isso nas aulas de lógica que eu dou. Aqui está mostrando que... Outra coisa, qual é a vantagem do software também para a educação? Nas aulas de matemática, raramente eu vejo os professores, em geral, mostrando que a matemática é uma ciência feita a partir de proposições. Os fatos matemáticos não são coisas desconexas, não. Tudo é se isso, então aquilo, se isso... Essa é a estrutura que está subjacente a todo o raciocínio humano. Quando eu apresento isso numa sala de aula, é uma nova visão que o estudante tem. Ele começa a entender que, ao resolver uma equação, ele não está dando uma resposta isolada, não. Ele está dizendo o seguinte: se isso é verdade, então aquilo é verdade. Ou seja, o próprio software facilita para o professor a comunicação que é necessária para que ele mais tarde possa entender lógica matemática melhor. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é desafiador. Por quê? Esse exemplo aqui da UFMG. Quantos números inteiros satisfazem essa desigualdade? Olha só, o que tem de interessante aqui? É o uso da notação da função módulo. Estão vendo aí, ó, as barras laterais da função módulo. Olha aqui, né? Trata-se de resolver esta equação pura e simplesmente. Será que um software poderia ser possível de fazer isso? Bom, esse programa aqui foi eu que criei. Eu vou clicar aqui novamente e vou mostrar para vocês, olha aqui. Eu vou mostrar o seguinte, aqui eu posso escolher o domínio, eu quero resolver isso no conjunto Z dos números inteiros, eu quero que o domínio seja ressaltado e quero mostrar, por exemplo, as soluções não na forma de intervalos ou desigualdades, mas aí, que tal isso? Eu acho isso espetacular, até hoje, apesar de há anos já estar lidando com matemática, bom, como dizia Einstein, né, aquele que não sente, digamos, esses sentimentos que são comuns à infância, né, o deslumbre, eu acho isso espetacular. Quem não achar, então, de certa forma, então é um caso incurável, porque isso aqui para mim é revolucionário, não conheço nada igual a isso, ou seja, a possibilidade de você pegar uma notação comum, olha aqui, ó, vocês têm que ver que eu poderia falar separadamente sobre o que está por trás disso aqui, ó. Isso aqui você vê que não é meramente para exibição, isso aqui tem uma semântica, um significado associado, que é o significado que o matemático usa. Né? Se vocês pegarem um software para edição de textos como o Word, ele meramente escreve as equações, mas aquilo ali não tem vida. Aqui não, isso aqui é processável e apresentado na notação matemática tradicional. Bom, vou dar um outro exemplo para vocês de coisas que eu uso regularmente no dia a dia, dando aulas. Um problema simples de regra de 3. Vou mostrar para vocês como é que eu consegui automatizar o ensino desses assuntos, de modo que o estudante consiga se concentrar nas ideias. Quando eu ensino matemática, eu gosto de usar uma analogia importada do mundo militar, que é a separação entre estratégia e tática. Estratégia seria o plano geral para se resolver o problema. O que fazer? Qual é a ideia fundamental? O que eu tenho que fazer? Tática é a implementação particular dessa ideia. Uma parte substancial das dificuldades em se ensinar matemática e de aprender matemática é que os professores confundem tática com estratégia. Grande parte, às vezes, da resolução de um problema fica sendo consumida com a tática, quando, na verdade, o que o estudante quer é a estratégia. Com o software, não, eu consigo fazer com que ele se concentre na estratégia. E a tática, que é a implementação, o método particular que ele vai usar para resolver aquela equação, ele vai e compartimentaliza aquilo e resolve separadamente. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu não vou querer ser enfadonho com vocês, fazer com que vocês leiam esse enunciado todo, tá? Apesar de nós termos ainda um tempo muito bom. Mas, resumidamente aqui, isso aqui é um problema normal de regra de 3.
Deixe-me lembrar do enunciado aqui, que realmente, deixa eu ver aqui, até para mim não cometer um erro aqui e resolvê-lo corretamente. Aqui eu tenho uma fábrica de automóveis, né? Então, vejamos, como eu faria aqui, ó? Eu tenho aqui uma paleta no canto da minha tela. Ensino o estudante a ler o enunciado, ok. Após ler o enunciado, nós nos convencemos que é um problema de regra de 3 composta. Nós temos 3 colunas aqui. Então, eu vou simplesmente usar o método tradicional para ensinar isso. Vamos lá. Número de colunas, olha lá. Pronto. Eu vou e aperto aqui, ele já gera isso para mim. Eu vou, então, deixa eu pegar o enunciado do problema aqui, ó. Coisas que você pode fazer com muita facilidade durante as aulas. É pegar texto, copiar, colar, transportar de uma área para outra. Vejamos aqui. Deixa-me ver se eu consigo fazer isso. Vamos ver aqui. Ok. Pronto. Vamos lá. Eu preencho aqui esses campos simples, ó, dias, né? Horas, dia. Estou mostrando para vocês, tá, que isso aqui é factível, é real, não é algo que só... Eu estou mostrando para vocês algo que eu faço todos os dias numa aula comum. Se fosse, digamos, algo dificultoso, os estudantes criariam embaraços para mim, mas não, eu faço isso com a maior naturalidade. E eles vão gostando, eles vão se surpreendendo com isso. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Horas, dia, veículos, né? Vamos lá. Veículos. Vamos lá. Vamos agora preencher isso aqui. Olha lá. Em 20 dias, trabalhando, quantas horas? 8 horas, né? 8 horas, vamos lá. Até para vocês também não dormirem aí, hein? Quantos veículos que eles produzem? 400 veículos. Nessa mesma montadora, o concessionário trabalhando 10 horas por dia. 10 horas por dia. Perdão. Ótimo, muito bom. Estou vendo aí, então, que vocês estão... quantos dias, né? A nossa incógnita está aqui. Eles produzirão 500 veículos. Bom, tudo bem. A partir daqui agora eu posso processar isso de diversas formas. Eu posso escrever aqui em tempo real, e o que eu escrevo nas aulas é gravado e passado em CD para os alunos. Então, é fabuloso. Eu crio documentos em tempo real. Não vou fazê-lo aqui, nesse instante, em virtude das limitações que me foram impostas aqui por esse teclado, de última hora. Mas podem ter certeza disso. Eu escrevo aqui e isso sai em tempo real. Bom, agora vamos, depois de uma longa discussão com os estudantes, né, claro que o objetivo aqui é mecanizar processos de resolução. Não estou aqui entrando no mérito de como se deve fazê-lo, quando, e também nós temos que ver para qual é o público-alvo a que se destina esse tipo de problema. Vamos lá, então. Mas, agora, então, eu coloco setas aqui, olha. Depois que ele faz o raciocínio, é diretamente, inversamente proporcional, tudo bem, colocamos setas. Agora sim, o professor aqui só faz isso, ó, ele clica aqui, pronto. Eu criei um algoritmo que está aqui por trás, ele lê as setas, posiciona as setas e inverte, usando a regra. É um algoritmo que eu criei, qualquer um poderia fazê-lo, mas está aqui. O aluno se concentra naquilo que eu chamo de estratégia, ele não vai perder tempo com aqueles detalhes, né? Outra coisa, eu clico aqui, pronto. Olha só que coisa que eu acho simples, mas espetacular. Desse quadro aqui, ele já montou a equação para mim. Eu não perco tempo de novo com aquele trabalho enfadonho que tira a atenção do estudante. Eu já clico aqui. Esses sons que vocês estão ouvindo são sons, inclusive, que eu poderia também ter uma palestra só sobre eles. Todos esses sons aqui foram compostos matematicamente como superposições de senos e cossenos. Claro que seria desnecessário, mas o Mathematica também dá para o seu usuário a possibilidade de você criar sons matematicamente. Mas tudo bem, esse é um outro assunto. A partir daqui, o que é a separação entre tática e estratégia? Acabou. O que importa aqui é que o estudante saiba armar o problema e resolvê-lo. Eu não perco mais tempo, a partir de uma certa altura, com a tática. O que é a tática? Como se resolve essa igualdade? Multiplicando cruzado? Ou passando um x para cá ou para lá? Isso é irrelevante. Temos que separar tática de estratégia. Bom, então esse aqui é mais um exemplo, tá? De todos os algoritmos, todos os processos com os quais o professor tem que lidar no seu dia a dia, divisão de polinômios, multiplicar, tudo aquilo que ele faz no quadro, e frequentemente não poderia dar exemplos maiores, porque ele não tem tempo para isso, eu posso fazer aqui. Lógica é uma das áreas onde também eu utilizo para todos os tipos, mas eu particularmente peguei um exemplo muito simples aqui, tá? Que é uma questão de lógica, dá uma parte de lógica.